Casal querido, seja cada dia mais abençoado pelo Senhor. A graça da vida imperfeita. Para que Deus nos chamou? Para que Deus chamou você? Com que propósito? Nós vamos ler Gênesis 17, no versículo 1, e nós vamos projetar aqui, você vai ler junto comigo esse texto precioso da palavra do Senhor. Trata da vida de Abraão, quando ainda se chamava Abrão, né? Mas, de modo geral, ao tratar de Abraão, a gente vai se referir a ele em toda a sua história, tá ok? Vamos lá, vamos ler? Quando Abrão tinha 99 anos, todos juntos, vamos lá? Quando Abrão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Ser perfeito. Que desafio, hein? Que desafio. Pois bem, eu não aguento mais gente que supostamente deu certo, disse creio que jornalista chamada Ruth Manus, numa programação, numa conferência que é chamada TED, né? TEDx São Paulo, que aconteceu, que foi publicada em 23 de junho de 2020. O título desta conferência era O Estranho Mundo das Pessoas Perfeitas. E ela analisava as mensagens das mídias sociais sobre a transmissão de imagens de perfeição. Né? Se as pessoas fossem exatamente como são retratadas nas redes sociais, seriam perfeitas, né? Mundo perfeito, está tudo quadradinho, bacaninha, tudo encaixado como aquela imagem que coloquei, mas aqui não dá para ver muito bem, mas um quebra-cabeças, tudo encaixadinho direitinho, se as pessoas fossem exatamente aquilo que são nas redes sociais, não é? Às vezes até a própria fotografia trabalhada aí com Photoshop, com esses programas, enfim, e de modo que foi muito interessante essa conferência TED. TED é acrônimo de Tecnologia, Entretenimento e Design. Então, é uma conferência, uma série de conferências muito interessante, vale a pena às vezes assistir, você pode acessar aí através das redes sociais, né? E a ideia desta conferência é disseminar ideias que merecem ser disseminadas. Manus fala sobre a farsa do sucesso 360, de que se fica bem em todas as esferas da vida ao mesmo tempo. E ela então faz uma afirmação. Ela diz assim: a vida é feita de imperfeições. E essa é a graça da vida. É a graça da imperfeição. A gente não tem que carregar o fardo de buscar essa perfeição. Até certo ponto eu concordo com Manus, mas será que essa atitude, de certo modo, de resignação com a imperfeição, não traria também consigo, ou não traz consigo, certo conformismo, talvez até um pouco de cinismo, de dizer: errar é humano, errar é humano. Às vezes essa é uma boa desculpa que se tem para não se procurar mudar, né, de atitude, mudar de comportamento. Na cultura popular se diz que nós fomos criados para sermos reais e não perfeitos.
E que a gente não deve buscar a perfeição, mas ser realmente quem nós somos. Você já ouviu esta expressão? É muito forte, muito popular, né? A ideia, seja quem você é. Seja quem você é. Então a cultura popular está sempre nos desafiando a isso, a sermos quem nós realmente somos. Afinal, procurar pela perfeição seria perder tempo correndo atrás de uma ilusão, né? E o melhor seria não procurar a perfeição em ninguém, e nem mesmo em si, né? Mas será que é assim que Deus pensa? Será que é assim que Deus pensa? Será que Ele pensa diferente da cultura popular? Não? Esse mesmo Deus que diz a Abraão, né? Ser perfeito. Quando Deus disse a Abraão, ser perfeito, esse imperativo que Deus dá a Abraão, quantos anos ele tinha de vida? 99, né? Eu já dei o spoiler aqui, para ver se vocês estavam prestando atenção. Abraão viveu 175 anos. E Deus lhe apareceu quando ele vivera quase 60% da sua vida. Você já imaginou isso? Quando ele já estava com 99 anos, Deus aparece para ele e diz, ser perfeito. Existe uma ideia muito interessante, que é muito comum em nós, idosos, né? Que eu já sou, perante a lei, idoso. Existe uma ideia muito, muito forte, assim, eu não mudei até agora é que eu não vou mudar, né? Os outros que me aceitem assim. E não é incomum que pessoas de mais idade, né, se sintam livres para expressar o que quiserem através da fala, não importando com que os outros, se os outros vão se sentir feridos ou não, porque eu não vou mudar agora. A essa altura da vida, eu não vou mudar. Pois Deus aparece a Abraão quando ele tinha 99 anos, já tinha vivido 60% da sua vida. Ia viver menos do que ele já tinha vivido. E Deus diz a ele, ser perfeito. É muito interessante este detalhe da idade de Abraão. O que a aparição de Deus a Abraão, ainda é Abraão, aos 99 anos de idade, o que isso pode nos ensinar? E eu tirei algumas lições que eu quero partilhar com vocês. A primeira delas é a seguinte: Deus não nos chamou para seguir pessoas, mas para segui-lo. A expressão que aparece aqui, anda em minha presença, ela é muito forte. A idolatria, no contexto do Antigo Testamento, é identificado como andar após outros deuses. Isto é chamado de idolatria, não é? Que tem a mesma ideia de andar na presença de. Então, quando Deus diz a Abraão, anda em minha presença, Ele está dizendo a Abraão, segue-me. E segue tão somente a mim. Isso é muito importante nesses tempos modernos, nesses tempos em que as redes sociais nos passam uma mensagem de seguir, né? Quantos seguidores você tem? Uma vez me perguntaram, não é? Quantos seguidores você tem, Josué? E até colocaram assim, quantos discípulos você tem? Eu disse, nenhum. Não? Mas você está atrasado, rapaz. Eu falei, tem seguidores de Jesus que estão aí anotados. Eu não fui chamado para fazer seguidores de mim mesmo. Eu fui chamado para fazer seguidores de Jesus.
Ah, pastor, isso é uma bobagem, isso é uma questão apenas semântica. As grandes heresias surgiram na história da teologia pela semântica. Não se enganem. É uma palavra colocada no lugar errado, é uma palavra que distorce uma verdade bíblica. Basta uma palavra. Então é muito importante quando a gente ouve Deus dizer a Abraão, ser perfeito, anda em minha presença. A quem você segue? Será que você às vezes está seguindo pessoas mais do que a Jesus? Porque eventualmente você está fazendo coisas ao seguir esta pessoa ou estabelecendo alguns pensamentos que não se coadunam com o pensamento de Jesus. Então é importante a gente pensar sobre esta primeira afirmação quando a gente está falando em ser perfeito. Segundo aspecto que eu quero chamar a sua atenção é que Deus não nos chamou para o conformismo, mas para a perfeição. Deus nos chamou para a perfeição, ser perfeito. 99 anos foram suficientes para revelar um Abraão com uma, eu quase ia dizer dupla personalidade, mas não é dupla personalidade, com duas faces. Presta atenção no detalhe. Um homem cheio de virtudes, obediente ao chamado de Deus, Gênesis capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela e vai por uma terra que eu te mostrarei. Ele nem sabia que terra era essa. Obedeceu ao Senhor. Saiu, levando sua família para a nova terra. Obediente, portanto, ao chamado de Deus. Adorador incondicional. Independentemente do que ele está passando, a gente encontra em vários momentos na história de Abraão, ele como adorador, erigindo um altar ao Senhor, adorando ao Senhor. Abnegado e generoso, capítulo 13, é quando então ele com seu sobrinho Ló, ele diz a Ló, escolhe a terra que você quer. Generoso, não é? Ele não escolheu o melhor para si. Interessante, Ló, diz a Bíblia, nesse texto de Gênesis, que escolhe a planície do Jordão, aquilo de mais verdinho que tinha ali. Vamos lembrar que a terra prometida, a terra de Israel, é composta 60% de deserto. Pois bem, a planície do Jordão, aliás, é uma visão muito bonita quando você vem do sul de Israel, a cidade de Eilat, por exemplo, fica às margens do Mar Vermelho. Você vem subindo de ônibus, você vai passando, atravessando o deserto do Negev. Quando você chega no centro ali do território de Israel, é pequeno o território, 420 quilômetros de cima a baixo, de norte a sul, né? Então é pequeno, é menor ou um pouco maior do que o território ali de Sergipe, né? Então é muito interessante, né? É pequeno. Mas quando você vai atravessando e vai chegando no meio, aproximando-se ali de Jerusalém, do Mar Morto, etc., você começa a ver a planície do Jordão, verdinho, verdinho, até que chega ao norte, você chega lá na nascente do Jordão, está tudo muito verde, coberto. Pois bem, a visão que Ló teve foi essa, a planície do Jordão. O texto bíblico diz que Ló viu aquela terra como o jardim de Deus. E ele escolheu o melhor para si, né? O que é que você faria? Escolheria o melhor ou o pior? Pois bem, Abraão foi abnegado, deixou o seu sobrinho Ló escolher o melhor da terra. E ele foi para outra parte. O interessante é que esta planície do Jordão tão verdinha fez com que Ló, pouco a pouco, se aproximasse de Sodoma e Gomorra. A Bíblia vai dizendo que, passo a passo, ele foi se aproximando
de Sodoma. E diz assim o texto bíblico: ora, Sodoma era um lugar, ou uma cidade, desobediente a Deus, onde havia iniquidade diante de Deus. E a gente sabe então a história de Sodoma e Gomorra. Pois bem, então ele era abnegado, generoso. Este era Abraão. Ele também era lutador pela liberdade do outro. Caso do seu sobrinho Ló, né? Que foi ali conquistado por alguns reis. Abraão sai da sua terra, vai para lá para libertar o seu sobrinho Ló e toda a cidade de Sodoma, não só o seu sobrinho, não só os seus parentes. Ele também, enfim, demonstrou muitas outras virtudes. Este é o Abraão, a primeira face de Abraão. Qual é a segunda face de Abraão? Nós temos um Abraão egoísta e disposto a usar a sua própria esposa, vamos usar uma expressão bem popular, para se dar bem, não é? Lá em Gerar, terra de Abimeleque, ele passou por lá e ele pensou: Sara é muito bonita, esse pessoal vai me matar por causa de Sara. Então, Sara, vamos combinar aqui que você vai dizer que é minha irmã. Olha só, você é minha irmã. E de fato era meia-irmã, né? Mas o fato é que ele disse assim: você vai dizer para as pessoas que você é minha irmã, não minha esposa, para que eles não me matem. E aí, o que ia acontecer com Sara? Podia acontecer com Sara e quase aconteceu com Sara. Esse é o Abraão. Abraão, egoísta, pensou só em si. Ao invés de defender a sua esposa, ficar ao lado dela em qualquer circunstância. Graças a Deus, o povo daquela região ali de Abimeleque temia a Deus. E quando eles dizem: rapaz, o que é que você ia fazendo? Nos fazendo pecar contra Deus? Ele disse: é porque eu pensei que nesse lugar não tinha temor a Deus. Olha só, esse é Abraão, egoísta, né? Disposto a usar sua esposa para se dar bem, usando de meias verdades, não é? Meias verdades. Ela de fato é minha irmã por parte de pai, mas não é bem assim, enfim, meia verdade. E reticente em acreditar, em confiar em Deus. Capítulo 15, versículos 2 a 3, ele diz ao Senhor: ó Senhor, eu estou morrendo. E ainda estava cedo na sua morte. E ele disse: eu estou morrendo, e a tua promessa ainda não se cumpriu na minha vida. Não é possível. Então, reticente em confiar em Deus, conivente e cúmplice da manipulação e o mau trato infligido a Agar por Sara. Ele foi conivente com tudo aquilo que Agar passou nas mãos de Sara. Alguém diria que a história de Abraão é a história do ser humano, ora mal, ora bom, né? Enfim, com essas coisas. Há uma expressão popular que diz: errar é humano, não diz assim? E há uma questão muito interessante quando a gente pensa na história de Jesus. Jesus Cristo foi o único ser humano a não pecar. Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz que ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. E aí alguém diria: bem, Jesus não pecou. E alguém diria assim: não, mas não vale, porque Jesus era Deus. Então por isso ele não pecou, é isso? Ele também era Deus. Afinal, uma pessoa que não peca, ela é realmente humana? O que vocês acham? Hein? Não existe? Oi? Não existe pessoa que não peca. Então a pergunta é: uma
pessoa que não peca é realmente humana? Sim ou não? Quando você diz não existe uma pessoa que não peca, então, uma pessoa que não peca é realmente humana? Se dissermos que não, nós estamos sustentando então que o pecado faz parte da essência do ser humano, né? Não existe ser humano que não peque, alguém disse aí. E isso é muito interessante, porque Deus criou a humanidade, mas sem pecado. A essência do ser humano é a ausência do pecado. Ou seja, como o ser humano saiu das mãos do Criador. Isso é muito importante porque alguém vai perguntar: Jesus era ou foi tão humano quanto eu, quanto nós? Foi? Se ele não pecou? A nossa tendência é dizer: não, Jesus era diferente, ele era Deus. Por quê? Porque na nossa mente, o ser humano na sua essência é pecado, mas Deus criou o homem perfeito. Diz Eclesiastes que Deus criou o mundo e criou o homem perfeito, mas os homens procuraram muitas invenções. Então a pergunta não é se Jesus é tão humano quanto eu, tão humano quanto nós, mas a pergunta é: nós somos tão humanos quanto Jesus? Porque Jesus é o ser humano na sua essência pura, como saída das mãos do Pai Celestial. Isso é muito importante para nós, para a nossa percepção, né? Porque Jesus realizou o chamado de Deus para a perfeição. E se Ele realizou este chamado, então o chamado de Deus é real para mim e para você. E pode ser cumprido. Será? Eu vou lembrar uma expressão que o próprio Jesus diz lá no Sermão da Montanha. Ele diz: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. O próprio Jesus, então, coloca diante de nós o desafio também da perfeição. Então isso é importante. Deus não nos chamou para conformismo, para dizer: errar é humano, eu sou assim mesmo, não é? A essa altura da vida eu não vou mudar, não é? Abraão podia dizer isso com 99 anos, eu não vou mudar. Não, Deus nos chamou não para o conformismo, para nos conformarmos com quem nós somos, mas nos conformar com aquilo que devemos ou quem devemos ser. Isso é fundamental para nós. Terceiro aspecto, o chamado de Deus para a perfeição. Vamos juntos, vamos ler? Vamos lá? O chamado de Deus para a perfeição é um chamado para andar em sua presença. O que é ser perfeito na Bíblia? Diz o texto: quando Abraão tinha 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Interessante que antes de Abraão, antes desse encontro de Abraão com o Senhor, nós temos Gênesis capítulo 6. Quando a Bíblia fala da imperfeição do mundo, do pecado que dominava o mundo, então foi necessário vir a arca de Noé, ok? Então, Gênesis 6, 9, abra aí a sua Bíblia, o seu tablet, o seu celular, você vai ver o que diz aí. Diz o seguinte: estas foram as gerações de Noé. Noé era justo e perfeito em todos os seus caminhos. Ponto. Aí o que diz depois disso? Alguém abriu? Noé andava com Deus.
Aqui a gente precisa compreender que perfeição na Bíblia não significa alguém sem falha, sem defeito e que reúne todas as qualidades concebíveis. Perfeito na Bíblia significa aquele ou aquilo que cumpre o propósito para o qual foi criado. E isso significa, sobretudo, andar na presença de Deus. E não apenas andar na presença de Deus, mas cumprir um propósito, cumprir uma missão. Vocês sabem qual era a missão de Abraão? Quem sabe? Levanta a mão. Quem sabe qual era a missão de vida de Abraão, dada por Deus? Vou dar uma dica. Está em Gênesis 12. Hã? Não ouvi. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei, e abençoar-te-ei, e tu ser uma bênção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É por isso que Deus chama ou muda o nome de Abrão, Pai eterno, para Abraão, Pai de nações. Não é nações ou uma multidão em Israel, não, gente. É o mundo inteiro. Ser uma bênção. Esse é o propósito de Deus para a vida de Abraão. Esse é o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. Então o chamado de Deus para a perfeição, um chamado para andar em sua presença, cumprir a missão e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Amém? É isso que é perfeição. Entendem? A diferença aí para o sentido que nós temos na língua portuguesa da perfeição. Então aqui não é uma questão meramente de semântica, mas de propósito, de missão, de objetivo de vida. Ser perfeito, Abraão, anda em minha presença, cumpre o propósito para o qual eu te criei. Quarto aspecto, o chamado de Deus, vamos juntos? O chamado de Deus para a perfeição conta com um poder. Qual é o poder? Poder de Deus. Não mais, Gênesis 17:5, não mais serás chamado Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te hei posto. Gente, quando Deus chama Abraão para ser perfeito, e a gente já entende agora o que é ser perfeito, não é? Não é ser sem falhas, etc. Mas é cumprir o propósito, é cumprir a missão, é ser bênção para os outros, é ser bênção para todos que te cercam, não é? É tocar a vida das pessoas, é sonhar sonhos que abracem os outros também. Essa é a nossa missão, assim como a missão de Abraão. Mas quando a gente vê tudo isso, a gente diz, eu não sou capaz, eu sou imperfeito. Aí é que vem a expressão, a graça da imperfeição. Sabe por quê? Porque o texto não diz, Abraão, ser perfeito, te esforça, te vira, dá um jeito, faz força. Eu te hei posto por pai de nações. É a ação de Deus, é o poder de Deus em atuação na vida de Abraão. É isso que vai fazer com que ele cumpra a sua missão, que ele seja bênção. É a ação de Deus na sua vida. Atos 1:8 fala sobre os discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus. E diz o seguinte, recebereis o poder que há de vir sobre vós, e
ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judeia, Samaria, até os confins do mundo. Eu gosto muito, vocês sabem disso, já repeti diversas vezes, dessa palavra aqui, poder, né? Porque poder é dínamos, né? É o poder transformador de Deus. Deus está mandando os discípulos irem por todas as nações, mas Ele diz, eu vou dar o poder a vocês, para que vocês possam cumprir, o poder transformador. Então, mais uma vez, aquela imagem do dínamo, né? Aquela pecinha que nas bicicletas antigamente, mesmo aqui no Brasil, tinha muito, uma pecinha, né, que ia ali, um mecanismo, né, que ia aí na roda da bicicleta, e você ia girando ali, quanto mais você andava e mais rápido você andava, ali com aquela pequena peça, aquele pequeno dínamo encostado no pneu, ele ia girando, e então a energia mecânica ia se transformando em energia elétrica. Dínamo, o dinamis de Deus, é o poder transformador de Deus, que transformou discípulos medrosos e amedrontados em testemunhas vivas. É isto, o poder é de Deus, não é nosso. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 7 a 9, ele vai falar sobre o seu espinho na carne, a sua marca de imperfeição, né? E ele diz, olha, eu pedi ao Senhor 3 vezes que me livrasse do meu espinho na carne. Aí tem uma série de especulações, quem seria esse espinho na carne? Alguns chegou a dizer que teria sido a esposa de Paulo, né? Que supõe-se que ele era casado. Não creio que seja isso, viu, irmãs? De jeito nenhum. Supõe-se que Paulo era casado, ou tinha sido casado, porque ele diz, não temos nós o direito de levar uma irmã conosco nas viagens, como os demais apóstolos? É por isso que supõe-se que Paulo era casado. Não, né? Não o quê? Não era casado? O espinho na carne é que não era a esposa. Eu creio que o espinho na carne de Paulo era um problema nas suas vistas, nos seus olhos. Provavelmente como fruto daquela profunda experiência que ele teve no caminho de Damasco. Aquela luz que deixou ele cego e que depois ele foi curado, mas que provavelmente deixou sequelas na sua vida. Por que a gente pensa isso? Porque ao escrever aos Gálatas, ele termina dizendo, vede com que grandes letras vos escrevo com minhas próprias mãos. Porque normalmente ele pedia alguém para escrever, né? Então ele diz, vede com que grandes letras vos escrevo. E eu dou testemunho que se vocês pudessem, para falar do amor dos Gálatas por ele, disse, vocês arrancariam os seus olhos e me dariam. Então por isso é que eu imagino que esse seja o espinho na carne. Mas não é isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que esta era a marca da imperfeição em Paulo, a maior marca. E ele diz uma coisa muito importante ali em Romanos. Ele disse, eu pedi 3 vezes ao Senhor, e o Senhor me disse, a minha graça te basta. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a graça da imperfeição. Louvado seja Deus quando eu sou imperfeito. Por quê? Porque o poder de Deus vai se aperfeiçoando em mim e vai me tornando perfeito. A imagem de Cristo e perfeito ao cumprir a minha missão. Meus amados irmãos, aquele Abraão, com tantos defeitos, né? Recebeu esse profundo chamado, o chamado para andar na presença de Deus, cumprir a sua missão e ser perfeito. Martin Luther King Jr., 1959, no ano que nós nascemos, né, Eduardo? Só nasceu gente boa em 1959. Só aconteceu coisa boa, né, Eduardo?
1959, na Assembleia em Honolulu, Assembleia Legislativa, ele foi lá dar uma palavra, e Martin Luther King Jr., lutador dos direitos civis iguais para negros e brancos nos Estados Unidos, ele repetiu esta frase tão linda e tão expressiva, que era uma oração de um ex-escravo negro, um pastor já idoso, que tinha sido escravo, e esta é uma oração linda, em que ele dizia: Senhor, nós não somos o que nós gostaríamos de ser, nós não somos o que ainda seremos, mas louvado seja Deus, nós não somos mais quem nós éramos. Coisa linda essa oração, e que nos mostra o propósito de Deus para nós. Para que você foi chamado? Como é que você responderia essa pergunta nesta noite? Para o que você foi chamado? À luz da história de Abraão? Para ser perfeito. Para ser perfeito. Esse é o nosso chamado. Esta é a nossa missão. Descarregue o fardo de buscar uma vida perfeita. Deus é Deus El Shaddai, Todo-Poderoso. Ele é capaz. Por isso, anda na presença dEle e ser perfeito. Que Deus nos abençoe e cumpra em nós o seu propósito. Amém? O meu querer, o nosso querer, precisa ser o querer de Deus para a nossa vida. Vamos ficar de pé e vamos cantar esta canção tão linda que nos fala do querer de Deus para nós. Ou do nosso querer, que deve ser querer o querer de Deus.